Quanto tempo leva para que uma planta possa mostrar resultado, possa mostrar sinais de evolução depois de uma adubação, depois de uma correção da fertilidade do solo? Eu vou responder isso nesse vídeo aqui. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho atendendo jardins e áreas verdes, tenho mais de 10 anos de experiência na área, visitando todo tipo de jardim, enfrentando todo tipo de desafio, e eu ajudo você a cultivar plantas e jardins fortes e saudáveis. Vamos responder essa pergunta então nesse vídeo para que você possa entender como as plantas reagem mais ou menos e para que você que trabalha com jardinagem, com paisagismo, possa passar uma visão, uma expectativa, uma noção de tempo bem próxima da realidade para os seus clientes. Então, quanto tempo leva para que uma planta possa mostrar resultados da adubação? Antes da gente chegar nessa resposta especificamente, você precisa entender o que é o conceito de demanda nutricional, de fome oculta e deficiência nutricional. Demanda nutricional é a quantidade de nutrientes que toda planta vai ter, então cada espécie vegetal, cada variedade, cada cultivar vai ter uma demanda nutricional específica, uma quantidade específica de nutrientes. Fome oculta é quando a planta não está recebendo a quantidade necessária para atender sua demanda nutricional de elementos, mas ela ainda está recebendo um pouquinho, então ela não chega a mostrar sintomas nítidos de deficiência nutricional, mas ela já tem ali um intervalo, um espaço, uma carência grande entre o seu estado ótimo de nutrição e o estado que ela se encontra atualmente. A gente chama isso de fome oculta. E a gente tem a deficiência nutricional. É quando a planta está bem depletada de nutrientes, ela não está encontrando nutrientes no solo ou no substrato para poder manter o seu metabolismo, e o seu metabolismo começa a falhar em vários aspectos e ela começa a mostrar sintomas que são típicos, sintomas que são nítidos, bem visíveis, e aí a gente entende que essa planta está em deficiência nutricional mesmo. Entendendo isso, quanto tempo leva para que uma planta possa mostrar resultados depois de uma adubação bem feita? Bom, se a gente tem uma planta em deficiência nutricional, ela pode demorar bastante até ela sair desse choque catatônico que o metabolismo dela se encontra. Então é difícil mensurar o retorno de uma planta em deficiência nutricional, porque quanto mais grave for a deficiência, maior é o choque fisiológico que ela está trabalhando, ela está forçando muito o seu motor fisiológico. Então, primeiro esses elementos precisam se encaixar, precisam entrar no ritmo do metabolismo de novo, esses tijolos precisam voltar a cobrir esses espaços que estão abertos, para depois a planta voltar num ritmo de crescimento. Então, é difícil de mensurar. Então eu vou deixar aqui esse espaço, essa resposta um pouquinho aberto, porque deficiências nutricionais muito severas podem levar a questão de 2, 4, 6 meses, 1 ano para que a planta possa mostrar resultados satisfatórios. Isso se a gente estiver falando de plantas perenes. Se a planta está em fome oculta, é quando a gente encontra as respostas mais nítidas da adubação e num tempo mais rápido. E aí a gente vai dividir as plantas entre plantas anuais e bianuais e as plantas perenes. Plantas anuais e bianuais que estão em fome oculta, elas não estão no estado de deficiência nutricional ainda, visível, né? Mas ainda tem bastante ali estrada para que ela possa atingir a sua demanda nutricional ideal. Essas plantas anuais e bianuais, nessa situação de fome oculta, elas podem mostrar resultados de adubação em questão de 10 dias, em questão de 15 dias. Plantas perenes que estão em fome oculta, elas demoram um pouco mais. Então você vai entender que elas vão começar a mostrar sinais de melhoria na adubação, no desenvolvimento depois da adubação, ao redor do 2º mês, do 3º mês. Mas é a partir mesmo dos 60, dos 90 dias que a gente começa a ver brotação mais intensa, que a gente começa a ver o verde fechando melhor, ou então um florescimento, uma frutificação. Então é depois ali na casa do 3º mês que a gente começa a ver essas respostas bem legais das plantas perenes. E aí, quanto mais herbácea for a planta perene, mais rápido é. Então, cerca de 2 meses a gente consegue ver um resultado legal. Se for uma espécie muito lenhosa e de grande porte, geralmente fica na casa do 3º para o 4º mês.
ok? Então esse é o tempo mais ou menos que leva. E uma planta que já está num bom desenvolvimento por conta de um bom estado nutricional, quanto tempo leva para uma adubação trazer bons resultados para a gente? Bom, pessoal, ela já está trabalhando próximo do teto dela em termos de genética e características do ambiente. Então, se a gente fizer uma boa adubação nessa planta, a gente não vai ver muita transformação. A gente pode ver até um pouco mais de crescimento vegetativo, dependendo da dose de nitrogênio, mas plantas que já estão num bom estado nutricional, elas não vão sair muito mais daquela situação com uma adubação excessiva. Isso porque a gente tem que entender que a adubação não é remédio. A adubação é complemento nutricional. Se a planta já está próximo do seu ideal, a adubação não vai fazer tanto efeito assim. Não significa que a adubação é dispensável, senão a planta vai começar a entrar em fome oculta. A adubação sempre tem que visar complementar a nutrição ideal das espécies vegetais, ok? Então entendam isso. Se você tem um jardim que não está se desenvolvendo muito bem, mas as condições de água, de luz, de aeração do solo estão ok, porque não é só de nutrientes que vive a planta. Se os outros parâmetros estão bons, você fazendo uma boa adubação, as suas plantas vão ter uma resposta muito interessante nesses prazos que eu passei para você. Anuais e bianuais, cerca de 10 a 15 dias a gente já vê um bom resultado. E as perenes, cerca de 2 a 3 meses a gente começa a ver um bom resultado. Agora, pessoal, entendendo que não é só de nutrientes que vivem as plantas, cuidado para não cometer os erros mais comuns do paisagismo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e vou deixar aqui para vocês assistirem. Os 5 principais erros do paisagismo. Cuidado para não cometê-los. Se já cometeu, assiste para corrigir. E se ainda não cometeu, assiste para evitar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.